Oi, pessoal! Bom dia, 8 da manhã. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Este é um Mercado Aberto falando sobre o ataque que a política resolveu fazer aos bancos centrais pelo mundo, tendo como exemplo dois deles: o Banco Central nos Estados Unidos, o Federal Reserve, e o Banco Central aqui também no Brasil, por motivos diversos, diferentes e vindo de lados diferentes. Lá nos Estados Unidos, o ataque é presidencial, partindo de Donald Trump, que mandou seu Ministério da Justiça investigar o presidente da autarquia, da autoridade monetária, que é independente há muitos anos nos Estados Unidos, sobre um processo de reforma avaliado em 2,5 bilhões de dólares da sede do prédio do Fed em Washington, D.C., um prédio que tem um século de vida e que nunca foi completamente reformado. E aqui no Brasil, o que está sob escrutínio é a capacidade, a fundamentação técnica que levou à liquidação do Banco Master. Obviamente, uma função precípua, uma prerrogativa, uma competência do Banco Central, que vem sendo, de alguma forma, invadida ou supervisionada pelo Tribunal de Contas da União, que sofreu intimidação também por parte do Supremo Tribunal Federal, que chamou um dos diretores, o diretor de fiscalização do BC, o Ailton Aquino de Santos, para um depoimento como se ele fosse um investigado e não parte do órgão que investigava justamente se havia um problema de solvência e um problema de liquidez no Master, como depois ficou comprovado e foi o que levou à liquidação extrajudicial do banco em novembro do ano passado. Vamos para a home do UOL, porque essa é a principal manchete do nosso portal. Nesta manhã de terça-feira, a TCU não terá acesso a dados sob sigilo do Master em inspeção no Banco Central. Tem até uma coluna, eu acho que é até melhor entrar na coluna da Daniela Lima, que está muito interessante, falando sobre os bastidores dessa reunião, até atribuindo aspas aos diferentes personagens. Eu quero passar para vocês, porque o que ficou combinado na prática e depois foi dada uma declaração pública ali do ministro, presidente do TCU, ministro Vital do Rego Filho, é assim, uma inspeção para inglês ver. A gente não terá acesso, o TCU, no caso, ao de bancos, que é o corpo técnico responsável por fiscalizar os bancos públicos, aos documentos sigilosos, com sigilo bancário ou com sigilo de negócios, que possivelmente pudessem levar uma nulidade do processo mais à frente. Mas, por outro lado, vamos manter aqui, pelo menos simbolicamente, a competência do TCU de fiscalizar, ser o fiscal de segunda ordem, nas palavras do Vital do Rego, do procedimento, não do mérito da liquidação, mas do procedimento que levou à liquidação do Banco Master. E a Daniela conta, então, foi um recuo, obviamente, do TCU, depois de ter atropelado e avançado diversos sinais por uma decisão monocrática determinando uma inspeção técnica in loco do Banco Central, partindo do relator, o ministro Jonathan de Jesus, que, aliás, ontem participou também desse encontro reunindo TCU e Banco Central. Então, vamos aqui mais para baixo, né? Porque ela conta que antes da reunião ampliada, reuniram-se Gabriel Galípolo e Vital do Rego a sós, né? E aí, Vital foi claro, disse a Galípolo que era preciso, por óbvio, preservar a autonomia do BC, mas também dar uma saída honrosa para o TCU sob intenso desgaste, desde que Jonathan Jesus ensaiou partir para cima da autarquia, né? Mas antes que isso ficasse... Então, era encerrar o assunto, essa era a ideia, botar uma pedra em cima de tudo isso. Mas antes que isso ficasse claro a todos, Vital passou para a segunda etapa da reunião, que agora é ampliada e contando com a presença do Jonathan. E o Jonathan se queixou de ataques pessoais e passou até por um momento meio que de vergonha alheia em que o ministro Jonathan, segundo o relato da Dani Lima, disse que estava tendo sua capacidade de atuar na mais alta corte de cortes e auditoria do país questionada por ter formação em medicina. E aí o Jonathan disse, ele retrucou, e não é verdade, eu também sou formado em administração. E aí o Galípolo também falou, segundo o relato da Dani, diz que, obviamente, o Banco Central não se considera inauditável e que a autarquia está aberta ao time que cuida da área, os técnicos da denominada Audibancos, naquilo que compete à corte e não violando sigilos de negócio. Então, ele impôs ali uma linha, riscou uma linha no chão. Vocês podem vir só até aqui. O presidente do TCU voltou a fazer uma interjeição. Disse que era preciso, então, pactuar um procedimento. Na prática, o que vai acontecer? Então, o roteiro é o seguinte: o Banco Central encaminha uma série de relatórios ao corpo técnico
específico do TCU, Audi Bancos, detalhando o novelo de fraudes que levaram à intervenção no Master. A equipe, já na reunião ontem, disse ter atestado a qualidade técnica do trabalho do BC. E o TCU tem pressa para encerrar o caso. Depois da reunião, a assessoria do ministro Jonathan emitiu uma nota dizendo que tinha sido uma reunião muito cooperativa e eles saíram com esse procedimento acordado. Então, gente, no frigir dos ovos, ficou uma inspeção para inglês ver, uma inspeção que não terá acesso a todos os documentos sigilosos e que não levará à reversão da liquidação da instituição. Esse era o principal medo, né, expressado ali por fontes do Banco Central. O ministro Vital do Rego já tinha falado isso em entrevistas na semana passada, mas deixou absolutamente claro na entrevista coletiva de ontem mais uma vez.